paz do Senhor. Amém. E aos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, a paz do Senhor para vocês também. Vamos agora dar início ao nosso curso de homilética, tá? É homilética, é discipulado de homilética, e agora a gente vai ler a palavra, tá? Depois a gente vai entrar na apostila do curso. Então vamos ler logo a palavra, vamos ficar de pé e vamos abrir a nossa Bíblia. Leitura aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. O que mais aqui? Seguinte-se a leitura. Seguinte-se a leitura. Certo? Os versinhos vocês já aprenderam, né? Outra questão também que vocês precisam aprender a falar. Eu vejo muito isso aí na igreja. Vamos para o livro de Efésios. Tá? Não falem assim. Vamos para o livro de Gálatas. Não falem assim. Não é livro. Tá? São cartas. Bom? Então, quando a gente sai dali de Atos dos Apóstolos, a gente entra nas cartas. Então é cartas aos Romanos, tá? Aí vem cartas, de para, certo? Pode ser de João e pode ser para os Efésios, para os Filipenses, entendeu? De Paulo e outras cartas mais que tem de João, tem a carta de Judas, tem a carta aos Hebreus. Então sempre diga, vamos ler a carta ou a epístola, certo? Nunca diga livros. Eu vejo muitas pessoas falarem isso na igreja. Vamos para o livro de Romanos, vamos para o livro de Efésios. Não, são cartas, tá bom? Livro, você pode chamar livro do profeta Jeremias, livro do profeta Isaías, certo? Mas quando chega no Novo Testamento, a gente vai se encontrar, depois do livro de Atos dos Apóstolos, tá? A gente vai se encontrar com todas as cartas, até o Apocalipse, tá? Que no caso o Apocalipse é um livro, mas dentro do livro tem cartas também, né? As 7 cartas mandadas à igreja da Ásia. Então, da carta aos Romanos até a carta de Judas, né? Fica coladinha com o Apocalipse, é isso? Vê aí. É isso mesmo? Aí você vai encontrar o que? Você vai encontrar essa carta de Judas, ela fica coladinha com o Apocalipse aí. É a última carta que é de Judas, não é Judas o traidor não, viu? Esse Judas aí, ele também é chamado, é considerado irmão de Jesus Cristo, tá? Certo? Então, como a gente está... Aí você procura assim, Epístola. Não é pizza não, viu? Dá para dizer pizza não. Vamos para a pizza de João. Olha, irmão, já chegou a hora do lanche, já terminou. Então, como é que tem aqui o quê? Aos Efésios. Ou vamos para a carta aos Efésios, tá? Vamos para a epístola, né? Certo? Então, porque essa palavra epístola é carta, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai ler aqui esse texto aqui. Eu estou chegando tarde por causa do trabalho. A gente está lá bem tarde. Ainda está ficando ainda, então até que a gente tem que se adaptar. Aí estou chegando um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Vamos lá. Ler o texto que diz assim: 6 e 10. Os demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar o quê? Obrigado, Deus, por essa palavra. Se o que quiser falar nos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
Então, igreja, a gente leu aqui esse texto que se encontra na carta, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Essa igreja era uma igreja poderosa. Essa igreja de Éfeso, ela cuspia fogo. Ela cuspia fogo. Porque os crentes ali, o poder de palavra era fogo puro. Os dons espirituais, o poder de Deus se fazia presente naquela igreja. Era uma igreja abençoada, mas infelizmente era uma igreja que era composta por pessoas humanas. E por ser composta de pessoas humanas, elas têm falha. Certo? É uma igreja que tem defeito. Então, está aqui a correção de um dos defeitos de Paulo, claro, através de alguém que levou informação a ele, também através da revelação do Espírito Santo de Deus, que lhe revelava o que ele devia ensinar às igrejas constituídas por ele, ali, naquela cidade. Então, a gente vê que nessa carta aos Efésios, ele fala sobre uma guerra espiritual, ou seja, guerra espiritual dos cristãos. Estava existindo uma guerra espiritual. Essa guerra a gente sabe que existe. Existe essa guerra. Então, a gente precisa saber lidar com essa guerra. Porque o Senhor Jesus disse, lá em Mateus 10, 36, seguinte essa leitura, ele diz que e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Em outro texto ele diz assim, e os inimigos do homem serão da sua própria casa. E em outro texto, lá em Marcos 6, ele diz, porque o profeta não terá honra em sua casa, ou seja, ele não receberá as honras devidas na sua casa, certo? Então, existe uma guerra, é um embate muito grande, e que para que nós venhamos ser bem-sucedidos nessa guerra, é necessário ter muita sabedoria da parte de Deus, conhecimento da palavra e consagração a Deus. Por quê? Porque você vai lidar com situações que você jamais esperava lidar com ela. Um irmão seu se levantou contra você, ou foi contra algo que você está fazendo, né? E você vai ter que o quê? Entender esse irmão, vai ter que amá-lo. Glória a Deus. Ei, tu vai ter que abraçar ele. Isso aí, fazendo assim, você vai provar que você é filho de Deus. Uma prova disso é que Jesus esteve com os 12, sabendo que Judas era o diabo, né? Ele mesmo disse, olha, não são 12, e um de vós é o diabo. Entendeu? Então, ele fez alguma acepção? Não, pelo contrário, ele deu mais confiança àquele que o ia trair. Porque fazer de um ladrão tesoureiro, está entendendo? Então, Jesus sabia tudo o que estava acontecendo, mas para que ele não tivesse nenhuma dúvida, né? Nenhum problema, o Judas no caso, né? Então Jesus fez dessa maneira, ele dispensa confiança. Então aqui a gente vê que essa igreja tinha guerras espirituais, né? E essas guerras a gente tem que ter cuidado, porque ela abate muito a igreja. A igreja está na fase de crescimento, e aí está aquela coisa linda, fluida. De repente, quando surge uma guerra dessa, se o pastor não estiver presente logo para repreender e ir logo na raiz, né? No ponto onde nasceu, se o pastor não tiver um presbítero, um pastor, né? Dirigente da igreja, para ir logo na fonte desse mal, a igreja se dizima. E aí começa a irmão sair por causa de A, por causa de B,
por causa de ser, porque nem todos estão fortalecidos completamente. Tem pessoas que estão na fase de aperfeiçoamento. Na fase de aperfeiçoamento, ninguém pode ser pode ser colocado numa situação de extrema tentação, tá? Porque tem pessoas que devem ser tratadas com um mocotózinho, já tem outro que deve ser tratado com uma papinha, já tem outro que deve ser tratado com um leitinho. Está entendendo? Então, se o que é tratado com um leitinho for exposto a uma situação no meio de uma expiação tratado com mocotó, o negócio vai pegar, fica difícil. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo, para que se a gente vê algum irmão fraquinho sendo exposto a uma situação de extrema tentação, de guerra como essa, para a gente dar a mão a ele, abraçar ele, dar força para ele e não agitar. Porque tem gente que não é pacificador. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 5, ele diz, olha, bem-aventurados pacificadores. O que é pacificador? É aqueles que apazigua a tempestade. A pessoa está agitada com A e com B, né? Aí o que não é pacificador, o que foi que fizeram contigo? Fizeram isso comigo. Ah, se fosse comigo, ele ia ver. Isso aí não é pacificador, está fora da vontade de Deus, isso aí. Mas o pacificador, ele é bem-aventurado. Aí ele chega e vai dizer, o que foi que fizeram contigo? Rapaz, fulano falou isso e me fez isso comigo. Poxa, rapaz, não foi ele não foi ela não, perdoa. É porque essa pessoa é mais fraca do que você. Se esse ataque veio contra você, porque Deus sabe que você resiste. Levanta a sua cabeça e marche, porque Deus tem negócio contigo. Aí a pessoa recebe aquele estímulo, aquela injeção, né? Uma visita de ânimo. Isso é importante. E todos nós devemos fazer assim. Eu me lembro de um irmão que estava em casa ferido. E eu me lembro de um certo diácono que foi visitar o irmão que estava ferido. Em vez de ele lá levar uma palavra de ânimo, de estímulo para levantar o irmão e trazer ele de volta, ele chegou lá na casa do irmão e falou assim, rapaz, fulano ainda falou isso de tu. Acabou de matar. Aí aquele volta mais mesmo. Está entendendo? Foi fazer o que lá e ser feliz. Ou seja, esse camarada não é um diácono, ele é um coveiro. Não é verdade? Ele é um sepultador. A Bíblia dele deve se mofar para colocar areia. Porque não se faz isso com ninguém. A pessoa já está ferida, chega outro para dizer, ó, fulano falou isso de você. Tem gente que tem estrutura para receber, não, deixa eu falar, perdoa. Mas tem outro que assim, o que foi mesmo, agora que eu vou lá mais mesmo, não quero nem saber. Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que dar vida e não matar. Certo? Então essa guerra estava acontecendo lá em Efésios. Guerra espiritual. Aí o apóstolo Paulo chega e ele diz, olha, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer-vos no Senhor é o quê? Ler a palavra. Você começa a ler a palavra, aí você começa a ser fortalecido. Fortalecido. Para quando vier os embates, os ataques, você está preparado a se defender com a palavra. Tá? Então, um dos meios de você se fortalecer é lendo a palavra. Leia a palavra. Medite na palavra. Procure ouvir a palavra. Está sempre atento à palavra, porque se não fosse a palavra, nós não estaríamos aqui. Então, o segredo do sucesso de todo cristão é a palavra. A prova disso é que quando Jesus estava na tentação, no deserto, em jejum, ele foi tentado pelo próprio Satanás. E pensou, imagina ser tentado pelo próprio Satanás. Não é fácil, não. O cara é bom em tentação. Está pensando o quê? O bicho é o pai da tentação. E o cara chegou lá pessoalmente, o cara, para tentar nosso mestre. Se o nosso mestre não estivesse na palavra, ele teria caído, teria cedido, porque o bicho, né, o diabo, ele foi lá e levou uma palavra pervertida, uma palavra que se o cristão não tivesse a palavra, o conhecimento da palavra, o cara cai. O cara cai. Por quê? Porque ele disse, olha, está escrito, pula desse lugar aí, primeiro você logo, faz essas pedras pães, se és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Puxa, se tu és,
Jesus sabia que ele é o Filho de Deus. E colocando ele, e ali ele colocou a perturbação, o propósito naquele momento ali, ele colocou a perturbação psicológica na mente dele. Se tu és, aí o camarada fraco, eu sou. Aí transformava. Mas Jesus não, Jesus estava ligado. Jesus agora não, porque Jesus fazendo, Jesus estava se submetendo a palavra do diabo, ao querido do diabo. Ele perdia a batalha. Aí Jesus foi lá e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Está entendendo? Jesus deixou bem claro ali. Né? Aí ele agora dá do outro lado. Aí ele começa a levar Jesus para os lugares altos, manda que ele pule, porque está escrito que a seus anjos dará a ordem para que te sustente e não baterá em outros, né? Aí ele disse, o Senhor diz, mas também está escrito que não tentará o seu Deus, né? Porque é importante conhecer a palavra. Aí, o que quer dizer essa parte aí? O crente, sou cristão. Aí, tenho fé em Deus, sei que Deus me defende, me protege. Aí, estão assaltando ali. Tem outro caminho para ir. Mas eu vou passar por ali porque Deus é na minha vida. Eita, está sendo a tentação do diabo. Por quê? Você está colocando Deus em prova quando você teria outro lugar para passar. Teria outro lugar para ir. Então está colocando Deus em prova, você vai passar pelo processo. Foi esse caso que ele foi submetido. Pula daí agora, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para que se sustente. Né? Tu não sofrerá nenhum dano lá embaixo. Aí Jesus poderia. Mas ele estaria se submetendo, tá? Está entendendo? Então, o propósito do diabo era fazer com que Jesus aderisse a qualquer palavra dele, cedesse a qualquer tentação daquela. Aí Jesus perdeu a batalha, mas Jesus foi fiel até o ponto de dizer assim: sai de Satanás, vai embora, infeliz. Então, a gente precisa ter esse cuidado de se fortalecer na palavra. Pode ver, Jesus estava fraco? Estava. Fisicamente falando, estava debilitado, 40 dias no deserto, sol e frio à noite, frio de 50 graus à noite, quer dizer, frio de 0 graus à noite e sol de 50 graus ao dia. O corpo dele sem comer, estava debilitado, estava fraco, muito dia de fome, ele poderia ter cedido naquele momento. O diabo deixou para tentar na hora certa, mas ele não cedeu. Então, por quê? Porque ele estava fortalecido no Senhor, que é o seu Pai, o seu Deus, certo? Então, vocês pensem direitinho, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus na nossa vida vem através de quê? Da palavra, mas também através do Espírito Santo. Pode ver que a Bíblia diz que nós seremos revestidos, né, de poder. O poder do Espírito Santo. Pode ver que quando ele está sendo, ele está subindo, ele diz: olha, eis que vos dou o quê? Poder. Esse poder é o quê? É o Espírito Santo de Deus que ele estaria dando aos seus, para que assim tivesse o quê? Ousadia, coragem e vitória nas suas batalhas. Então, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Então, veja bem, ele está na palavra preparando você, mandando que você se prepare. Por quê? Porque, independente de você querer ou não, você vai ser confrontado com isso. Não tem como escapar, todos aqui. Vai ter um momento que você vai ser criticado, vai ter um momento que você vai ser humilhado, tá? Vai ter momentos que você vai passar por situação que você vai sentir impacto. Mas se você estiver fortalecido na palavra e na força do poder de Deus, que é o Espírito Santo, você não vai cair. Você não cai. Você não desfalece, você não deixa de vir à igreja, porque, irmão, olhando direitinho, nós não temos nenhuma desculpa para deixar de vir à igreja. Porque tudo que acontecer dentro da igreja ou fora, a Bíblia está nos avisando. É só ler. Quando acontece algo comigo, eu digo: está aqui na Bíblia, em algum lugar. Eu vou lá e acho o que aconteceu comigo naquele dia. Glória a Deus. Está aqui, olha. Tudo que acontece na sua vida, todo dia, está aqui dentro. É só
entendeu? Que a gente tem que passar por aquele algo. E aí a gente alcança o quê? Vitórias, né? Na vida espiritual. Então, precisamos ter esse cuidado. Fortalecer o Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz assim, ó. Revestível de toda o que? A armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. As armaduras que a gente precisa vestir para entrar nessa guerra, nessa batalha. Sabe que você tem que se vestir? E que vestes são essas? Uma das vestes é o quê? Porque as vestes desses soldados, que somos nós, elas são partes, elas são colocadas por partes, elas não é uma só, são partes. Então, uma dessas vestes aí é o perdão. Veste. A outra parte, o amor. Veste. Aí vai. A outra parte, aí vem o evangelismo. Aí a outra parte, aí vem, vai dizer para mim lembrar aí, que eu vou esquecer, coisas que é para jejum. Aí vem. A outra parte é o que? Oração. Está entendendo? A outra parte é o que? Uma ação social, uma ajuda ao teu irmão. Tudo aquilo que a gente faz de bom faz parte dessa vestidura, né? Faz parte dessa armadura do soldado que somos nós. Cada coisa boa que a gente faz é uma defesa que a gente coloca em nós mesmos, ao ponto da gente estar tão bem preparado que a gente vai ter um crédito com Deus de tal maneira que quando a gente falar, Deus atende na hora. Então é importante que a gente se revista de toda a armadura, certo? Então você tem que estar na palavra, no jejum, no amor, no evangelismo, na oração, na consagração. Tem que estar revestido de tudo isso, para que o encontro tenha uma brecha em você. E ele dizia, havendo feito tudo, ficar firme. Ficar firme é estar o quê? Atento, tá? É não oscilar, não querer, tá entendendo? Então temos que ter esse cuidado, tá? Então Paulo estava preparando aqui os irmãos espiritualmente para enfrentar essa guerra espiritual. Então, como já falei, todos nós iremos passar por essa guerra. Ele diz mais aqui assim, revestido de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, contra carne e sangue quer dizer contra um ser humano de carne. Ou seja, contra uma pessoa que está do teu lado. Mas foi o irmão que falou isso em mim, não foi ele. Ele só deu lugar. Infelizmente ele está fraquinho, cedeu espaço. Tá? Mas foi um espírito que se utilizou dele. E aí, ferir você. Esse é o alvo do diabo. Ferir a nós. Expulsar a gente aqui de dentro. Ele quer que a gente pare de ir para a igreja. Então a gente tem que ter esse cuidado. Certo? Então, ele diz aqui, nossa luta não é contra carne e sangue. Alguém pode ter feito qualquer coisa, a maior atrocidade de você. Seu inimigo não é aquela pessoa. Seu inimigo é o que está usando aquela pessoa que está por trás dela. É o diabo, é Satanás. Tá? Então, aquela pessoa está fraca, está cedendo, e o diabo está se utilizando dela. Aí você é que tem que estar preparado. Para o quê? Veste de amor. Você vai olhar assim, vai ter amor pela pessoa, não vai odiar ela. Veste de perdão. Você vai usar essa vestidura para se defender contra aquele espírito que está usando aquela pessoa para lhe atacar. Aí o amor que você tem, o perdão que você tem, a oração que você tem, o conhecimento que você tem, vai fazer com que aquela pessoa olhe para você e veja algo em você e comece a mudar de atitude. Aí é que o espírito que está usando ela começa a perder lá, pelas suas atitudes, porque você está revestido do poder do conhecimento. É muito importante isso. E aí, a gente vê que o apóstolo diz assim, que as nossas armas, elas não são carnais. O camarada meu inimigo tentou se dizer comigo, pegar um revólver, dar um grito nele. As nossas armas não são carnais. Vou pegar uma faca, vou dar uma facada a ele. Não. Nossas armas não são carnais. Tá? Não tem nada não. Vou pegar ele na toca, vou tacar uma pedra na cabeça dele. Não. Nossas armas não são carnais, mas espirituais em Deus. Vamos ver 10:4 da primeira carta aos Coríntios. Deve ser isso mesmo. Parece que é 1 Coríntios 10:4 que fala sobre nossas armas
Coríntios. Vou ver se é isso mesmo. O primeiro é o segundo. 10 e 4. Não é primeiro, não, é o segundo. Que fala sobre. É aqui mesmo, 10 e 4 da segunda carta. Porque as armas da nossa milícia não são o quê? Mas o quê? Sim. Mas sim poderosas em para o quê? Destruição das fortalezas. Certo? Então, nossas armas não são carnais. Tem isso. Não é nada material que você vai ter que usar para vencer a pessoa que está lhe fazendo mal, que está lhe perseguindo, lhe ameaçando. Elas são espirituais em Deus. Tá? Em Deus. Quer dizer que, se é em Deus, nós temos que buscar de Deus a defesa para nos defender acerca dessas pessoas. Tá certo? Então, pense direitinho. Quando você estiver numa guerra como essa, não use palavras. Eu estava conversando com uma mulher que ela disse: meu marido está pintando saceiro comigo. Quando ele fala comigo, eu falo com ele também. Aquele negócio todo está errado. Se o marido está me esculhambando, fique calado. Fique calado. Como é que ele vai esculhambar você se você está calado? Ele pode até fazer isso aí, mas ele não vai fazer por muito tempo, porque ele não está tendo uma reação. O que está dentro é querendo uma reação sua. Aí você vai, eu sou o quê? Eu estou falando novo, ele é isso, isso e isso. É o quê? Aí começa. Aí não para. Mas se ela ficar, ó, intercedendo ali, ó, do Espírito ali, ó. Certo? Mas eu te amo esse tempo. É de dizer, Maria. Fica lá, ele tratando dessa maneira e ela tratando com amor. O cafezinho está na mesa, aqui, ó. Porque é um remédio que ela está dando para ele ser curado. Mas depois ela vem ter paz com ele. Ela vem ter momentos de alegria. Mas se ele está ali, ela também repara de cá, nunca vão chegar a um determinado comum, a um acordo, nunca vão ter paz. E a tendência é se defraudarem, a tendência é até se agredirem, tanto verbalmente como já estão, como partir para uma agressão física. Então tem que ter esse cuidado. A gente vê no caso da mulher, fica calada. Né? É o caso do homem, que muitas vezes a mulher murmura, reclama disso, reclama aquilo. O que é que ele tem que fazer? Sai. Deixa ela lá fora do sol. Deixa ela descarregar tudo dentro de casa, para a parede, o armário, o fogão, no banheiro, deixa ela descarregar tudinho. Depois, com o tempo, ele volta. Né? E se ele quiser fazer melhor, ele bota uma roda na mão. Olha, vou passei por ali e trouxe uma rosa para tu. É um pago. É uma tapa sem mão. Entendeu? Está murmurando, está reclamando, cara, pera mais quem quer. Porque se ele ficar, ele não vai ficar não. Irmão, nem Deus aguentou a murmuração. Ele matou aquelas pragas todinho no deserto. Matou tudinho, ó, matou tudinho lá. Porque a turma estava murmurando ao ponto de Deus do céu se comandou com a murmuração do povo do deserto. Tá? Então você vai ver que ele matou tudinho. Comandar tudinho. Tá? Então, e não foi pior porque Moisés sempre estava intercedendo. Então, pessoal, a tal da murmuração, reclamação, porque tem pessoas que misericórdia. Quando começa a reclamar, eu não sei não. Acho que todos os demônios do inferno chegam perto. É terrível a tal da murmuração. A reclamação contínua é terrível. Tem gente que fica na mesma coisa, mastigando o pé do vidro do camarada. Não tem, olha, é uma tortura psicológica terrível. Isso é horrível. Tá? Então, sai de perto. É o melhor remédio. Porque se você falar alguma coisa, vai despertar uma agressão verbal maior. Então é melhor. Bom, tchau. Acabou a festa. Depois você volta. Certo? Então, temos que ter esse cuidado de lutar com as armas espirituais e não as armas carnais. Armas carnais, aqui no caso do que eu estou falando, é você tentar discutir com a pessoa. Irmão, quando se discute com alguém, a tendência é chegar na agressão física. E se chegar na agressão física, a tendência é matar um ou outro. Alguém vai sair ferido nessa história e até morrer. Então, não discuta. Procure evitar. Eu me lembro de um caso que o cara chegou e aí
no sinal lá no Rio de Janeiro. Aí ele vinha, o cara da frente vinha com uma mulher bem bonita do lado, né? O de trás lá na dele também. Aí o cara vem e bate atrás do carro do cara, sem querer. Aí da frente que foi batido, ele saiu. Ei, meu irmão, que negócio é esse, rapaz? Porra, desculpa aí, foi sem querer. Eu não fiz por gosto não. Mas que nada, meu irmão. Tu tá certo, pessoa. Tá com o cara, reclamando com o cara. Rapaz, eu sei, não foi por gosto não. Eu sei que eu tô errado, eu bati. Imagina pra ver isso aí. Eu vou, que tem, meu irmão? Tá certo, rapaz? Não sei o quê. E o cara, rapaz, eu sei, eu entendo. Fique tranquilo. Nada, rapaz, que nada. Aí ele fez, mas rapaz, não sei o que, rapaz, tu é doido, não sei o que. Rapaz, fica tranquilo, rapaz. Tá certo. Fica tranquilo, rapaz, eu sou juiz, só aqui, ó. Fica tranquilo, eu disse que vou pagar. Tá. Passou vergonha no dia da mulher dele. Não é melhor que ele tivesse saído, o cara estava calminho lá, dizendo, eu vou pagar. Tá certo, tudo bem, eu entendi, como eu prejuízo. Mas eu queria aparecer. Quis discutir, né? E ele na dele, tá tranquilo. Né? E aí, quando ele desespera, o cara vai lá e tira o bicho-papão, tá sempre pronto. Aí o bicho virou a moça. Aí ficou a mocinha, rapaz. Ficou miau na hora. Tá entendendo? Tô pra não passar uma vergonha, é melhor a gente, ó, ser educado. Tá certo? Quer ver o camarada vai discutir com o outro já tá preparado, você nem sabe. Você nem sabe, o cara já está com maldade já. Aí você vai combater, o cara tira e bum! E aí? Então, meu irmão, fica calado. Cala tua boca. Se tu errou, paga o teu erro. Entra num acordo, parcela. Diz, eu não posso pagar tudo não, mas me ajuda aí, eu quero pagar. Vê como é que ele vai fazer. Tá entendendo? Faz qualquer coisa, entra num acordo, mas não discute não. Porra, a gente precisa vigiar muito acerca disso. Se Deus está falando essa noite aqui, é porque tem alguém que pode estar sendo tentado disso, ou venha a ser tentado de amanhã por diante. Então Deus já está te preparando aqui agora, te dando armas para você vencer o tentador que pode vir, porque a arma, o propósito dele é nos tentar, é tirar a gente da graça, para que a gente venha ser envergonhado. Então, vigia, bom? Para que ninguém venha envergonhar, você não venha sofrer uma decepção diante das pessoas. Então, eu vou ficar até aí mesmo. Então, tudo isso para quê? Para concluir, porque toda pregação deve ser concluída com a volta de Jesus Cristo. Então, por que você deve agir dessa maneira aqui? Ó? Se revestir do poder de Deus, das armaduras de Deus, tá? Porque nossas armas não são carnais, tá? Elas são espirituais. Então, tudo isso com o propósito de você se tornar cada dia mais santo, sem escândalo, cada dia mais obediente, de uma maneira tal que você possa dizer, ali é um crente verdadeiro. Então, certa vez, irmão, eu vi um irmão, sobre um irmão que ele apanhou na cara. E ele foi extremo. Ele usou a palavra do extremo. Porque não é obrigado a apanhar e dizer, mata na outra agora. Não, Deus se ofereça. Quando ele se oferece do outro lado, é como se ele estivesse dizendo, olha, se alguém te bater na face, não revide. Aí no extremo ele diz, oferece-me a outra. Entendeu? Então não é que você tem que oferecer a outra, propositalmente. Então esse irmão, ele usou a palavra literal. O cara bateu nele, na frente de todo mundo, ele era cristão, estava certo, era questão de humilhação, eu quero humilhar ele. Ele disse, ofereceu o outro lado. O cara, todo mundo ficou revoltado. Irmão, não demorou uma semana. Em meio da semana, aquele cara, aconteceu um treco lá, ninguém sabe como foi lá, ele morreu esfaqueado, próximo do lugar que ele tinha batido. Morreu esfaqueado. Tá certo? Então, o irmão, se o irmão tivesse ido pegar ele, ou tivesse se agarrado com ele, né? Olha, irmão, pegou a Deus, né? E quantas vezes eu mesmo não vivo brigando com ninguém, mas tem pessoas que queriam humilhar e outras pessoas tomaram a minha frente, sabia? Se está assim no lugar, Deus pega e levanta alguém para defender. Se alguém quiser me humilhar, levanta alguém para defender assim. Eu até postei um vídeo no Face, tinha um mudo pregando. O mudo pregando, ó, ele fica com a Bíblia na mão, assim, ó, só todo
todo vestidinho, gravata, ele dá uma frase assim, ó. Ele não fala, mas fica, quem olha para ele, meu filho, a Bíblia sabe que ele está falando aqui ali. Jesus. E ele estava lá. Meu irmão, ele já viu um camarada, aí começou a ganhar ele. Que isso, Satanás? E ele se saiu dele, ele ia atrás, Satanás, para com isso, não sei o quê. Daí ele começou a tentar, e aí o bichinho ia e ele ia atrás. Pegando assim o cara, agitando assim o bichinho lá. Meu irmão, não demorou muito não. Saiu um camarada, não sei da onde, pergunta assim. Quando ele estava assim atrás do mundo assim, o cara deu por aqui assim. Mas ficou um mundo tão grande que ele voou, ele fez assim, ó. Ele subiu e caiu assim de banda. Quando ele saiu de banda, o cara deu um coice na cara dele assim, ó. Porque ele se levantou. Quando ele caiu, ele se levantou um pouquinho assim a cabeça, né? Aí o cara deu um coice. Toma! Aí ele apagou de uma vez. Por quê? Quando o cara deu coice, ele lembrei da palavra de Deus. Que quando Saulo caiu, o Senhor disse para Saulo: tudo é para ti recalcitrar contra os agrilhões de Deus. Recalcitrar é dar coice. E agrilhão somos nós. Ferro contra o agulho. Quem mexe com a gente está chutando um ferro de ponta fina. Vai acontecer o quê? Vai se furar. Então, temos que ter esse zelo de se manter educado, porque Deus vai levantar a defesa para mim e para você. Tá? Nós somos leigos e nós somos criança. Qual pai quer ver sua criancinha ser agredida? O pai e a mãe dão a vida pelo filho para defender. É verdade. Quantas vezes eu errado, era pequenininho, 7 aninhos, 8 aninhos por ali, fazia as coisas, jogava pedra na casa dos outros. O pessoal vinha e dizia minha mãe, você fez isso? Eu dizia, não. Aí a mãe, ele não fez isso não, mas tinha feito. A mãe defende, o pai defende, o filho até, está entendendo? Você fez isso? Não. Entendeu? Então, o nosso pai ele defende. Até a gente estando errado, ele se levanta para nos ajudar. Tá? A gente vai pegar o preço pai, mas ele me defende. Ele nos livra de um algo maior. Amém? Então, Jesus está voltando, tá? Que vocês sejam essas pessoas de testemunho, que possam verdadeiramente, aonde passar, as pessoas olharem para você e dizer assim: ali é um crente, ali é uma bênção, ali é um instrumento. E aí, meu irmão, daqui a pouco o nosso mestre está chegando e a gente vai se pedir. Não, tem hora que eu estou assim, e parece que ele vai chegar na hora. Eu sinto a presença de Deus assim, fortemente. Pelos sinais que ele está acontecendo. Tem muitos crentes que não sabem o que está acontecendo lá fora, não. Tem tanto crente morrendo lá fora, os cristãos estão sendo perseguidos de tal maneira. É muita miséria que está acontecendo com os cristãos. Então está morrendo de tudo assim, ó. Queimado, baleado, enforcado. Tá? Meninas, mulheres sendo estupradas, crianças sendo degoladas. Estão fazendo saceiro lá fora do Brasil com quem é cristão. Agora, sabe o que eu acho bonito neles? Eu vejo eles indo morrer, nem dá. Não. Ninguém vem assim, não. Eles vão lá, ó, algemado assim, ó. Fica lá, a fila tudinho lá, aí só vê a bala comendo e eles. Tudo de boca aberta, normal. Não dá um pio. Como ovelha muda, vão ao matador. Não dá um pio. Eu tenho um monte lá guardado, meus amigos. Sendo queimado, sendo baleado, sendo torado no pescoço, sendo estuprado de todo jeito. Está lá. Nenhum. Eles ficam calados. Morrem calados. Eu disse, meu Deus, enquanto isso, os crentes estão aqui. No Brasil, uma vida boa, medonha. Um evangelista para morrer, um evangelista. 2 horas para dar literatura só. Vem. Que amor é esse? Como é que eu posso dizer que eu sou cristão? Se eu não saio 2 horas, eu evangelizo 24 horas. Eu posso dizer, tem hora que eu durmo, né? Mas eu digo assim, é 12 horas do dia que eu trabalho, eu estou lá evangelizando. Passando que está faltando tudo. Tem gente que quando as crianças falam, cara, está faltando eu, meu irmão. Quem me conhece sabe. Então o cara passa e está dizendo assim, eu não preciso mais
Está voltando do lado, você fala, é mesmo, mas eu vou chegar lá, me ajude em oração, eu estou querendo ir. O cara se entrega totalmente, só porque eu já evangelizei e tenho o meu testemunho pela misericórdia de Deus. Então quando eu falo, sai a unção. E aí o camarada tem que se submeter, porque não tem nada contra mim. Certo? Então é assim. E eu fico vendo na igreja, o culto de evangelismo, que isso é um culto externo. O culto de evangelismo é um culto que é muito sofrido. Só vê quem tem amor mesmo, quem tem prazer em servir a Cristo. Quem não tem, não está nem aí. Porque eu fico vendo a irmã Iranita, as mulheres olhando para mim, porque elas não ensaiando lá no Novo Positivo. As irmãs foram tudo para lá. Mas a irmã Iranita, ela começou a fazer a obra de evangelismo, que ela não sabia ler, ela lia tímida, né? Não sabia ler direito. Mas quando começou, ela disse que Deus abençoou ela tremendamente. Tirou o filho dela do presídio, usando uma mulher que ela foi evangelizar na casa de tal pessoa lá. Deus falou com ela, se ela não tivesse sido evangelizada na igreja. Estou eu te dando a bênção hoje. Está entendendo? Porque ela estava cuidando das almas perdidas do mundo e Deus cuidou, claro, dela. Glória a Deus. Tá? Mas eu fico vendo pessoas que têm braço